O senhor participa, em 2 de julho, do Fórum de Competitividade, que nesse ano vai ter como tema a transformação digital como caminho para o desenvolvimento. Na sua avaliação, quais são os impactos desse processo para a produção científica no Brasil? Olha, são enormes e crescentes. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu fui escolhido para ministro de Ciência e Tecnologia, na verdade o presidente Bolsonaro tomou essa decisão lá em março de 2018, aí depois eu fui efetivado, vamos dizer assim, mais no final de 2018, nós começamos a transição 3 meses antes. Eu controlei a transição, né, da área de ciência e tecnologia, eu fiquei lá todos os dias naquele centro cultural do Banco do Brasil ali, escolhi os membros do ministério a dedo, né, tipo empresa, sabe, eu escrevi os requisitos para cada uma das posições e selecionava por requisito, né? Lógico que quando eu tinha uma pessoa de confiança que preenchia os requisitos, obviamente esse seria um ótimo candidato. Mas se tivesse uma outra que eu não conhecia ainda, mas que tinha mais requisitos para aquilo, é como se fosse uma empresa, né? E com isso aí eu mandei fazer também na época tipo de uma análise SWOT, né, de fortitudes, fraquezas, oportunidades e riscos, né, do setor de ciência, tecnologia e inovações no Brasil e no mundo, para ver onde que seria melhor investirmos, né, no setor, quais eixos estratégicos. Surgiram duas vertentes principais muito claras. Uma de biotecnologia, que envolve aí desde bioinsumos para agricultura até vacinas e passando por remédios e muitas outras coisas, né, na área de biotecnologia, e outro na área de transformação digital, que inclui inteligência artificial, internet das coisas, computação quântica, muitos outros envolvimentos do setor, conectividade e tal. E você vê que isso se comprovou, né, e tem se comprovado cada vez mais. A utilização desses recursos digitais, eles já estão no nosso dia a dia, estão nas empresas, estão no setor público também, melhoram a eficiência, não tiram empregos. Deixa eu ressaltar isso aí, porque às vezes o pessoal fala, vai perder muito emprego com a inteligência artificial ou com a utilização dessas novas tecnologias. Não, transforma empregos, isso sim. Existe uma necessidade clara de maior qualificação e formação de pessoal. Por isso que eu criei, por exemplo, a Frente Parlamentar para o Ensino Profissionalizante e Tecnológico, que tem uma função essencial, né, de prover qualificação, tanto para jovens quanto para pessoas que estão mudando de carreiras, para que eles tenham qualificação para entrar no mercado de trabalho ou empreender nesses setores. Mas a transformação digital tem uma importância enorme. Quando a gente fala cada vez mais em dispositivos smart, por exemplo, né? Desde smartphones até smart cities, smart roads, né? Cidades inteligentes, estradas inteligentes. Hoje tem muitos desses conceitos. Você vai precisar de uma miríade, vamos dizer, desde sensores, né, que vão utilizar novos materiais, como grafeno e muitas outras coisas, até a interpretação desses dados, seja um multiplexador ali para juntar tudo isso, trazer esses dados, como você vai transmitir tudo isso, então telecomunicações, sistemas de comunicação, fibra ótica e tantas outras maneiras de transmitir os dados, análise desses dados, aí entra inteligência artificial, entra a própria qualificação de pessoas para interpretação, montagem de bancos de dados, e depois transformar isso aí, né, na prática. São os atuadores, entram robóticas, entram uma série de outros sistemas, né, para colocar isso aí, traduzir para o ambiente real, sai do virtual, entra para o real. Você vê, só aqui uma passagem rápida, a quantidade de coisas, né, que existe nesse setor. Portanto, é importante para a competitividade do Brasil, primeiro, que os 3 setores de produção, né, agronegócio, comércio, indústria, estejam ligados aí para as transformações e para a atualização desses sistemas, que os nossos sistemas de fomento, né, tanto no desenvolvimento desses sistemas, quando a gente fala de CNPq, na parte mais básica de ciência básica, seja na FINEP, no desenvolvimento de inovações para o setor, aí depois na melhoria das startups, o crescimento dessas empresas como o BNDES, etc., estejam muito ligados e trabalhando em consonância para que esse setor de transformação digital, o Brasil tenha, os nossos setores tenham a aplicação, e não só nas grandes empresas, que isso se espalhe nas pequenas, no pequeno comércio, aquele cara que tem a lojinha ali na rua central da cidadezinha do interior, sabe? Tudo isso aí tem que chegar lá na base, e tem que chegar no dia a dia das pessoas, para aprenderem a usar e já raciocinar em ter
os seus empregos, o seu empreendedorismo ligado com tecnologia. É um trabalho amplo, um trabalho que tem que ser feito em muitas e muitas e muitas mãos, instituições, mas é possível e necessário no país. Eu estou aqui no Senado justamente trabalhando para poder ajudar no que tange a parte de legislação, mas também empurrando projetos. Eu tive reuniões, por exemplo, semana passada, lá em São Paulo, com o secretário de Direito de Pessoas com Deficiência, com o secretário da Educação, com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, com diversos secretários, para justamente a gente coordenar, o secretário de Ciência e Tecnologia também, para coordenar tudo isso no Estado, esses projetos, de forma que a gente trabalhe junto, utilize a minha experiência aqui no Brasil como ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, agora as minhas possibilidades, perspectivas no Senado, mas também a experiência do exterior. Tem que lembrar que eu trabalhei 20 anos no exterior, com NASA, com ONU, etc. Tudo isso aí congrega e a gente tem que utilizar aqui no Brasil. E sempre em prol de utilização para que os... Eu sempre falo isso, o pessoal fala, você fala, mas para os nossos jovens pensem em tecnologia, para que os nossos jovens invistam em tecnologia, invistam seu tempo, energia, para que eles ganhem dinheiro com tecnologia, desenvolvam seus negócios e ajudem a sociedade com seus talentos. Então, a transformação digital é essencial. O Brasil ganhou bastante, você viu aí no ranking de transformação digital, pelo Banco Mundial, o Brasil já chegou em segundo lugar, se eu não me engano. Quando eu comecei lá atrás, a gente estava, se não me engano, em sétimo ou bem mais para trás. Então, veio subindo. Mas não é bom ficar só alegrezinho, não, com essa, chegamos lá em cima e agora vamos relaxar. Não é assim, não. A gente tem que trabalhar dia a dia para melhorar cada vez mais esses sistemas. E, de novo, vou ressaltar de novo, não é ficar só no topo. Ali no governo, são os serviços do governo e etc., são as grandes empresas, os grandes bancos. Não, isso a gente tem que aprofundar na cadeia, chegar lá no dono de lojinha que está ali na coisa, o feirante que está lá, o empreendedor individual. Então, a gente tem que levar a tecnologia para todo mundo. Por fim, eu queria só que o senhor me exemplificasse como a inteligência artificial ela pode ser incorporada no dia a dia da gestão pública. De diversas maneiras. Primeiro, vamos ver, às vezes existem certos mitos com relação à inteligência artificial, tanto as pessoas que acham que ela consegue fazer uma certa coisa e ela faz mais do que aquilo, ela tem capacidade de fazer mais do que aquilo, e outras que acham que ela faz muito e ela não é capaz de fazer aquilo. Principalmente os que têm mais medo da inteligência artificial. Eu fico pensando lá do Schwarzenegger, lá com o Exterminador do Futuro, e acho que vai sair uma inteligência artificial atirando em todo mundo. Isso não existe. Isso é filme, não é realidade. Por outro lado, tem muita coisa que a inteligência artificial pode fazer que a maior parte das pessoas ainda não sabe. E não se deram conta que isso pode melhorar a sua eficiência no dia a dia. Isso é todo mundo em geral. Quando a gente fala especificamente nas atividades do serviço público, quando você diz no tratamento de banco de dados, por exemplo, você poder fazer cruzamento de bancos de dados. Imagina, por exemplo, todo o nosso Brasil conectado, interligado em banco de dados no setor de segurança pública, por exemplo, de forma que você possa fazer esse cruzamento, inclusive com dados bancários, com outros dados, sempre tendo em mente, logicamente, proteção de dados, que é importante, os direitos de privacidade e proteção de dados, mas o governo ele tem condição de fazer esse cruzamento todo, de forma que você possa, por exemplo, combater o crime organizado. Se você quer combater o crime organizado, vai lá combater o dinheiro do crime organizado, vai fazer o rastreamento de tudo isso, como é que entra esses recursos, para onde eles vão, quem está utilizando. E é possível fazer isso, ou seja, o setor de cruzamento de dados para inteligência é uma das coisas óbvias que a gente pode fazer diretamente com inteligência artificial, que pode ajudar e muito aí a reduzir a criminalidade e melhorar a segurança pública para todos nós. Setor de saúde, o setor de saúde, todo o controle de filas, ajustar o que precisa ter, aonde e por quê. Vamos dizer assim, eu preciso ter um hospital de alta complexidade aqui, vai cobrir essa região, e aqui eu vou precisar de hospitais de média complexidade, de baixo atendimento básico. Você consegue fazer um estudo, uma otimização de tudo isso aí, que vai economizar dinheiro e melhorar a eficiência do serviço de saúde, dentro de um estado, dentro de uma região, dentro do município, assim por diante. Então, tudo isso também é possível se fazer
com otimização por inteligência artificial. A produção rápida de documentos, por exemplo, de vários outros tipos de, a gente falando de texto, vídeo, áudio, muita coisa dá para ser aperfeiçoada e melhorada. A educação, inclusive a formação de pessoal, né, para o setor público também, treinamento, né, do pessoal do setor público também, inclusive o treinamento para a utilização de inteligência artificial como se fosse um ciclo, né, também pode e precisa ser feito utilizando essas ferramentas. A divulgação, a comunicação, inclusive fala-se muito de fake news, essas coisas todas, é uma, vamos dizer assim, é uma idiotice muito grande você achar, desculpa usar a palavra assim, mas é você achar que um grupo de pessoas, que todos nós, sem exceção, todos nós temos biases, ou seja, temos crenças, temos ideologias, temos uma série de coisas na nossa cabeça que faz com que as nossas tomadas de decisão e mesmo a maneira como a gente enxerga a vida seja diferente da realidade. Ou seja, você pegar um grupo de pessoas e considerar as pessoas como se fosse o oráculo, pessoas que sabem de tudo e conseguem distinguir entre a verdade e a mentira, entre o bem e o mal, isso é completamente inaceitável e ilógico. Então, você pode utilizar inteligência artificial? Aí pode. Né? Você poderia utilizar, por exemplo, 3 inteligências artificiais, né, com bancos de dados diferentes, operando de forma independente para fazer análise de uma informação. Você coloca aquela informação ali, isso aqui é fake news, isso aqui é uma opinião, isso aqui é uma difamação, isso aqui é uma agressão, o que é isso aqui? Elas conseguem, com o treinamento adequado, e dá para treinar, elas não cansam, elas não têm emoção, elas não têm crenças, elas fazem o que está previsto fazer, né? E elas aprendem com isso aí. Se tiver conversando essas 3, e elas discutem e falam assim, olha, isso aqui é tal coisa. Eu acho isso, faz a votação entre elas, né? Aí fica muito mais lógico. Ou seja, você vê que dá para utilizar, inclusive para resolver certos dilemas que a gente tem enfrentado aí, né, e que eu não vejo indo para a direção correta quando a gente fala dessa questão de fake news, por exemplo. Não existe a mínima condição de se ter um grupo de pessoas que sejam donos da verdade para saber o que é verdade, o que é mentira, o que é democrático, o que é antidemocrático. A inteligência artificial ela conseguiria fazer isso com muito mais precisão e com muito mais justiça do que um ser humano, nesse caso, especificamente. Tem outros casos que não é o caso. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.